Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Graças a Deus, estamos em mais uma transmissão do jornal Árvore da Vida. Vamos entrar hoje na edição 339, com a coluna Fundamentos para Novos Crentes. Amém? Antes de tudo, eu quero fazer uma oração muito significativa para mim, significativa para os irmãos que estão conosco, né? Essa semana nós perdemos um grande irmão. Eu quero apenas orar com os irmãos na questão de nós sermos consolados pelo Senhor e continuarmos a nossa caminhada, continuarmos prosseguindo, porque o Senhor, Ele tem planos para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós, e eu tenho esse sentimento, né, de orar junto com vocês amigos também, né, que estão no canal agora. É uma perda imensa para nós, o irmão que cooperava conosco aqui no som, amém? Então eu quero ter esse momento de gratidão ao Senhor pelo tempo que nós estávamos juntos e pelo tempo que servimos juntos, amém? Nós possamos fechar os nossos olhos e clamar pelo nome do Senhor. Romanos 10:13 fala, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é essa prática que nós temos no nosso viver de igreja, amém? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Nós nos voltamos ao Senhor, nós dependemos do Senhor. O Senhor é o motivo de todas as coisas, é o motivo da nossa alegria. Senhor Jesus, usa-nos, Senhor. A continuação da igreja, nós precisamos da sua unção, precisamos da sua vida, que é para ela nos movimentar em tempos difíceis. Senhor Jesus, precisamos do Senhor, principalmente a igreja em Ribeirão das Neves. Com a perda desse irmão, nós pedimos ao Senhor que venha nos reavivar, que nós viemos estar, Senhor, na sua vontade, continuando prosseguindo. Senhor, venha confortar os nossos corações, conforta as nossas vidas, nos dá, Senhor, a disposição, exemplo à disposição desse irmão, que todo o tempo estava pronto para servir ao Senhor. Nós ficamos tristes, ficamos, abatidos por um lado, mas sabemos que é plano do Senhor. O Senhor nos chamou para o grande dia do Senhor, para a vinda do Senhor, cooperar com esse reino e fazermos partes da primícia do Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nessa edição desse jornal, desfrutando dessa mensagem, nós queremos ser confortados, queremos ser consolados através da sua vida. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, aleluia. Oh Senhor Jesus. Então, como eu apresentei para vocês, nós estamos na edição 339, né? Vamos desfrutar hoje do título. É um título até, novo para mim, porque esse fundamento, essa coluna eu nunca tinha desfrutado, tá bom, irmãos e amigos? Mas o Senhor me deu essa oportunidade de compartilhar com vocês também, tá bom? O título é Como ser salvos do juízo final. Como ser salvo do juízo final. Tudo vai discorrer, a leitura do jornal, ela vai discorrer totalmente ali no livro de Sofonias. É um livro preciosíssimo. Sofonias, ele era um profeta. Foi um profeta do Velho Testamento. Ele profetizou ali sobre Judá. No século VII, no ano 608 a 639 a.C., durante o reinado de Josias. Durante o reinado de Josias, pode-se dizer que foi a época onde que mais o Senhor usou, o profeta Sofonias, e também cuidou ali do povo, porque todos os reis que passavam, eles eram contra a vontade de Deus, seguia ídolos, seguia, coisas vãs. Mas graças a Deus pela vida, do rei Josias, que o rei Josias, ele continuou, com temor ao Senhor,
e continuou ali dando prosseguimento. Amém? À vontade de Deus. Nesse período, Sofonia, né, nesse período que eu falei com você do ano 7º, Sofonias foi um porta-voz de Deus, ou seja, ele era um profeta naquela era. Ele era um porta-voz. Ele transmitia ao povo de Judá as palavras de Deus. Então, assim, como porta-voz, ele pegava, né, tudo que recebia de Deus, todas as instruções, todas as palavras, revelações, e transmitia ali para o povo de Judá. Amém? Só que o que acontece? O povo de Judá, eles vinham de uma tradição, vinham de costumes, principalmente do lado da idolatria. Eles sempre eram apegados a questões de deuses, né, com letra minúscula. Vamos ler Sofonias, capítulo 1. Espero que você na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, possa acompanhar conosco, tá bom? A leitura bíblica, porque no final eu vou colocar para vocês aonde que vocês vão conseguir adquirir esse jornal, através, né, da descrição desse vídeo embaixo. Já estou adiantando. Através da descrição desse vídeo embaixo, você vai encontrar 2 irmãos que estão dispostos a servir vocês, a orientar vocês à aquisição desse jornal, tá bom? Aqueles que não têm. Então, Sofonias, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 6. Nós vamos ler bastante esse inicial, essa introdução, para nós ganharmos, né, o que acontecia naquela era, no reinado de Josias, através que o Senhor estava usando Sofonias. Então é preciso que a gente ganhe sobre esse aspecto. Vamos começar a ler então, tá bom? Versículo 2. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que o adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então aqui é um texto extenso, né? Nós lemos do 2 até o 6, mas fala aqui no sentido que o povo, o viver do povo de Judá naquela época era um viver misturado. Eles serviam a Deus, uns adoravam a Deus e outros adoravam a Deus pagão, como especificou aqui no versículo 5 que fala: os que sobre os eirados adoram exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Esse Milcom era um deus idolatrado pelo povo de Judá. Ó Senhor Jesus! Então Deus, através dessa situação, através dessa condição do povo de Judá, ele se irou. Ele não concorda. Nós temos um Deus, amém? Nós não podemos ficar em cima do muro, né? Nós temos que ter uma decisão firme. E aqui especifica que tinha um Deus, e também por Milcom, um Deus pagão. Então, paralelamente ao Senhor, ao Deus, tinha um Deus pagão. Então, assim, por isso que no versículo 7 em diante, começa a mostrar a cólera, a ira de Deus contra o povo de Judá. Quando eu falo povo de Judá, sabemos que depois, né, essas províncias foram divididas. Nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. Então, aqui, quando fala Judá, também tipifica Jerusalém, que ela foi dividida, tá bom? Então, o Senhor, ele irou, ele ficou muito, né, pode-se dizer assim, triste, abalado com essa condição do povo de Judá, que se dividia
Eles idolatravam um Deus pagão e também buscavam o Senhor, buscavam a Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que no versículo 7, agora vamos ler, Sofonias capítulo 1, né? Versículo 7 fala assim, o título até fala assim, o subtítulo do capítulo fala assim, o dia da ira do Senhor. O versículo 7 fala assim, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então nós vemos aqui que Sofonias agora começa a instruir, começa a advertir o povo de Judá sobre a condição deles. Por isso que ele fala bem forte, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está próximo. Ele estava tentando advertir, mostrar para o povo de Judá que o Senhor viria um dia. Amém? Versículo 9. Continua ainda as orientações de Sofonias, né, sobre o povo de Judá. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Então aqui mostra para nós também que o Senhor, com a sua justiça, ele vai castigar todos aqueles que servem e que estão na direção como líder desses deuses pagãos. Ele fala bem especificamente, castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal. Ou seja, pessoas que conduzem, né? Eles têm esse viver de idolatria, esse viver, né, pagão, e conduzem outras pessoas. Por isso que aqui fala, castigarei dos ídolos e enche, estou continuando a ler, tá? O versículo. Dos ídolos e enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Fazendo um paralelo com o nosso viver hoje, né, sobre essa leitura desse Jave, nós também hoje temos muita liderança no lado político, no lado também religioso, né, pode-se dizer assim, as denominações. Temos várias pessoas que sobem no pedestal e têm oportunidade de conduzir, né, as pessoas, mas aqui há uma advertência para nós. Nós precisamos estar atentos a essa questão, porque o Senhor quer que nós primeiros tenhamos a vontade dEle dentro de nós e que nós possamos transmitir sobre o povo. Não é porque eu tenho uma condição, capacidade mental, uma capacidade de envolvimento, de manipular, de conduzir as pessoas, que eu posso fazer o que quiser delas. Não. Todos nós somos propriedade de Deus. Todos nós dependemos do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, por isso que fala especificamente que castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem ao pedestal dos ídolos e enche de violência e engano. É isso que tem ocorrido ultimamente. Ultimamente nós temos recebido muitas fake news, né, palavras, falsas notícias, muitos enganos. Hoje na tecnologia, nas redes sociais, nós somos bombardeados constantemente por palavras contrárias à vontade e o propósito, né, sobre a economia de Deus. São palavras de filosofias humanas, ensinamentos humanos, que todo momento eles tentam conduzir ao povo fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Então aqui o Senhor, ele levantou essa cólera, essa ira contra o povo de Judá por causa desses deuses pagãos. Amém? Versículo 12, o capítulo 1 de Sofonias, fala assim, versículo 12. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Quando fala que a borra do vinho, está ligado que os homens estavam apegados a prazeres humanos. Os homens, eles viviam com a sua condição humana e almejavam sempre coisas, propriedades, né? Porque dentro esses lugares, né, de Deus pagão que era conduzido ali em Judá, eles visavam sempre as questões físicas. Eles visavam as prosperidades. Então, por isso que o Senhor falou aqui,
todo o prazer humano. Amém? Ó Senhor Jesus, eu coloquei assim na minha folha. Nesse dia, o homem perceberá que está errado, vivendo apegado a prazeres mundanos. Amém? Que significa a borra do vinho. Então, a borra do vinho aqui é os prazeres humanos. O versículo 18 fala assim, de capítulo 1, Sofonias, 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, as profecias de Sofonias revelam que todo homem que constrói, que está construindo ali essas posses, construindo coisas para ele, vai ser destruído. Então, tudo que o homem faz humanamente, essas questões de conquista, isso não vai salvar o homem, nada fisicamente. Então, Sofonias estava alertando o povo de Judá nesse aspecto, que é preciso que nós voltemos ao Senhor, voltemos a Ele com o nosso coração, voltemos a Ele com nossa mente, com todo o nosso ser, porque essas coisas, essas posses, tudo que o homem constrói com sua força natural, não dá, irmãos, não dá, amigos, para nós sermos salvos. Muitas das vezes pode ser que tenhamos muitas coisas, conquistamos várias propriedades, temos uma posição intelectual diante da sociedade, mas isso tudo é vão. A palavra mostra para nós, aqui nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Então não adianta nós, pensando nós que humanamente somos bem estruturado, que isso para o Senhor não vale de nada. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, Sofonias começou no capítulo 3 de Sofonias, ele começa a mostrar a condição do povo de Judá. Ele mostra a rebeldia. Como o povo de Judá era rebelde. Eles não queriam receber ajuda nem humana, através do próprio Sofonias, e nem espiritual. Então vamos ler Sofonias capítulo 3, o versículo 1, até o versículo 2. Aí da cidade opressora, da rebelde e manchada. Olha como é que ele falava de Judá. Há uma cidade opressora, rebelde e manchada. No versículo 2 fala, não atende ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Então aqui mostra evidentemente que eles não confiavam em nada, no aspecto humano e nem espiritual. Eles viviam pelas suas razões, pelas suas opiniões, pela sua idolatria contrária à vontade de Deus, e assim se tornou um povo rebelde. Por isso que o Senhor, ele se irou contra esse povo. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus que Deus sempre dá para nós oportunidades. E Deus, como é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus zeloso, Ele sempre vai cuidar daqueles que são seus, e o Senhor deu uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade para o povo de Judá. Eu até coloquei assim, só tinha uma maneira de Judá não ser destruída pelo juízo de Deus. Por isso que entra o título do Jave. Como ser salvo do juízo final? Como ser salvo do juízo final? Aqui mostra uma maneira como Judá foi salva da destruição do juízo de Deus. O primeiro aspecto, arrepender. Nós precisamos nos arrepender. O povo de Judá estava voltado para a idolatria. Então eles precisavam mudar o curso da vida deles, sair arrependendo desse sistema de idolatria. Então esse é o primeiro ponto. Arrepender de suas obras maus. Das suas obras más. Amém? Segundo ponto, buscar o Senhor.
Quando nós nos arrependemos, né, nós precisamos, outrora, pegando exemplo aqui do povo de Judá, eles arrependeram ali de viver sobre os ídolos, só que agora eles têm que buscar. Não adianta só o arrependimento. Tem uma intensa busca, como nós falamos todos os dias. Trazendo paralelo para nós precisamos todos os dias alimentar o nosso espírito. Por que nós temos o jornal A Vida da Vida? Por que nós temos o alimento diário? Por que nós temos os livros espirituais? Para que todos os dias nós possamos ser renovados espiritualmente, para que nós possamos ser salvos. Então, há essa busca todos os dias. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos ler Sofonias, capítulo 2, versículo 3, que vai falar para nós da busca do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Então aqui para nós é fato, é real. O povo de Judá, ele se arrependeu, mas ele também precisava ter essa busca intensa. Eles precisavam, dia após dia, para não voltar para os ídolos, eles precisavam ter esse labor, constantemente buscando a Deus, buscando as tradições de Deus. Amém? Senhor Jesus. O terceiro ponto, né, para ser salvo do juízo final, como mostra o título para nós do JAV, é invocar o nome do Senhor. Isso para nós é algo prático. Nas reuniões, no meu viver individual, no meu viver familiar, no meu viver diante da sociedade. Muitas das vezes nós não podemos falar, ó Senhor Jesus. Lá em Romanos 10, 13 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isso nós temos como, até para nós, uma tradição religiosa, uma tradição prática para nós. Não é algo religioso, porque nós vivenciamos isso constantemente. No seu viver individual, você constantemente precisa mudar o curso da sua mente. Nós temos uma mente que ela oscila bastante. As coisas do mundo, né, como mostrou para nós aqui, ó, a borra do vinho, os prazeres mudando constantemente vão estar aí para nós. Então, por isso que nós precisamos mudar o curso da nossa mente. Mudar, né, a nossa mente, colocar a mente no espírito. E como nós colocamos essa mente no espírito? Quando nós invocamos, quando nós permitimos o Senhor habitar dentro de nós. Quando nós abrimos para Ele e falamos, ó Senhor Jesus. Amém? Então, o terceiro ponto é esse, que está em Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Amém? Versículo 9 fala assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Ó Senhor Jesus, e o sirvam de comum acordo. Isso que, né, todas as pessoas buscam. Hoje, todas as pessoas têm um pensamento, têm uma forma de querer fazer as coisas, uma personalidade, mas Deus quer que nós sejamos um. E a forma para nós sermos um de comum acordo é somente permitindo o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, quando nós invocamos o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então aqui, esse terceiro ponto mostra, né, a maneira como Judá não foi destruída pelo Senhor, né, que fala como ser salvo do juízo final. Agora o último, quarto ponto, mostra para nós que nós devemos o quê? Servir e passar a confiar no Senhor, a confiar nele, que está em Sofonias, o capítulo 3 mesmo que já desfrutamos, né? Mas agora vamos pegar somente o versículo 12. Amém? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor.
Senhor Jesus. Então aqui já mostra o aspecto do povo de Judá, eles já estavam mudando totalmente a condição deles. A condição deles agora era de servir, a condição deles agora já era de confiar. Por isso que fala que é o primeiro ponto que eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês, modesto. Primeira coisa, nós precisamos de simplicidade. Tudo o que fazermos, se nós tivermos a simplicidade, o Senhor, Ele acha espaço. Agora, se quisermos fazer algo já constituído nós mesmos, da nossa humanidade, da nossa capacidade humana, isso se limita ao trabalhar do Senhor. Por isso que fala modesto e humilde. Eu preciso ser simples e humilde. A obra não é minha, a obra é de Deus, o plano é de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Ele nos usa da forma dele. Então, muitas das vezes, nós arquitetamos, nós planejamos muitas coisas. É assim, não, é de outra forma. Mas Deus talvez quer que nós sejamos mais simples. E aqui, quando o povo de Judá começou a servir ele, o primeiro aspecto que o Senhor mostra, que é um povo modesto e humilde. Então nós precisamos dessa simplicidade, precisamos dessa humildade. E não é humana, ela vem de Deus. Quando nós estamos no Espírito, o Senhor mostra para nós essa simplicidade, essa humildade espiritual. Amém? Então, o povo de Judá aqui, graças ao Senhor pelo plano, pelo amor do Senhor, eles mudaram a condição. Saíram da idolatria e agora estavam novamente voltados para o plano de Deus. Vamos ler Sofonias mesmo, né? Agora o versículo 15, que vai falar para nós como essa mudança ocorreu, né? E qual foi o benefício, o principal, qual foi o benefício quando eles mudaram, saíram dessa idolatria e foram servir ao Senhor. Olha como é que fala. O Senhor afastou as sentenças que era contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Então, o juízo de Deus, ele tirou toda a ira, ele não vai mais condenar ao povo de Judá, porque agora eles mudaram o curso de vida, mudaram a sua condição, e tirou sobre eles todas as sentenças, tirou todas as punições. Então Judá não era mais agora castigada, Judá agora não era mais condenada com as sentenças que o Senhor tinha colocado através da boca de Sofonias que falava para aquele povo naquela era. Mas a nossa também, irmãos. O Senhor quer mudar a nossa condição. Dia a dia nós temos vários conflitos interiores, conflitos externos. Hoje nós estamos numa situação de calamidade. Calamidade na saúde, calamidade na economia. E isso, muitas das vezes, nos afeta o nosso lado humano, que também pega o nosso lado espiritual. Então, nós hoje temos que, dia a dia, mudar essa condição nossa, mudar a condição de estado. Mude sua condição de estado. Não confie em você, não use as suas habilidades, não pense em você que você é muito capaz, inteligente, sábio, mas dependa, como a experiência do povo de Judá aqui, orientado pelas profecias do Senhor a falar das Sofonias, conseguiu mudar a condição de vida deles. E nós também temos essa oportunidade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor lançou fora todas as sentenças, todas as punições, que agora, e também um ponto, ele lançou fora a sentença do povo de Judá, e um ponto que eu quero estar fechando, que ele estava no meio deles. Fala bem claro para nós, assim, no finalzinho do versículo 15, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Então, se nós quisermos que o Senhor esteja no nosso meio, interiormente também dentro de nós, nós temos que permitir, nós temos que largar tudo aquilo que não é bom, que não vai trazer
né, a vontade do Senhor sobre a nossa vida. E os pontos são arrepender, buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor e servir e confiar no Senhor. Isso que mostrou para nós como ser salvos do juízo final. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, Sofonias, fechando agora, concluindo, Sofonias não falou, ele não só profetizou de um Deus que queria o quê? Punir, né, com a justiça dele. Mas, o principal, mas ele falou de um Deus que quer o quê? Proteger e salvar o povo de Judá. E isso acontece se nós também hoje o buscarmos. O Senhor, todo momento, Ele está querendo nos proteger. Ele está querendo que nós sejamos salvos, mas isso depende de nós. O povo de Judá, reforçando, frisando, sendo repetindo aqui novamente, o povo de Judá mudou o curso de vida. Nós também temos essa oportunidade hoje. Todos os dias nós podemos mudar nossa condição de estado. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, é uma leitura muito gostosa. Tentei aqui ser bem pontual com vocês, falando nesse aspecto da questão da experiência do povo de Judá, né? Como ser salvo do juízo final, sobre esse jornal. Mas nós queremos encorajar vocês que possam desfrutar mais desse jornal. Contate os irmãos que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Busque mais informações até mesmo de outras mensagens, para que você possa ganhar mais da vontade de Deus. Amém? Para que você mude o seu estado. Mude o seu estado todos os dias. Quando você pegar esse jornal, você vai ver que não é palavras escritas somente por mãos humanas, mas que ele é guiado, que ele é a vontade de Deus. Amém? Então, que você possa dar o like nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar na mão de mais pessoas, porque isso é pregação do Evangelho. Tá bom? Quando nós damos o like, quando nós pegamos o link e compartilhamos para outras pessoas, você está apressando a vinda do Senhor. Você possa também desfrutar dos outros vídeos que tem anterior a esse, para que você possa compartilhar também, né? Então, eu agradeço você por estar conosco, que você possa desfrutar mais, tá bom? Aqueles que não são ainda inscritos no canal, que você se inscreva no canal. E para os irmãos em Cristo, nós queremos continuar firmes, tá bom? Que o Senhor tem muito ainda para nós, tem uma caminhada, né, extensa para nós. Então, Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus.